Nós estamos aqui porque temos o que fazer. Não somos pessoas sem objetivo na vida. E a nossa estada aqui neste lugar tem um sentido: temos um encontro marcado contigo. A tua agenda está aberta para nós. E esta noite, que a tua palavra transforme o nosso coração, mude a nossa vida, reprograme a nossa mente, que nossos valores sejam esta noite acesos pelo poder do fogo da tua palavra. Prepara os nossos corações para tudo aquilo que tu hás de falar conosco hoje, e confiadamente nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Mantenha aberta. O tema da palavra dessa noite é: por que Deus faz alguém prosperar? Por que é que Deus faz um homem prosperar? O que está na mente de Deus quando Deus inclina o coração de um homem, a vida de um homem, as atividades de um homem para a prosperidade? Quando Ele revela os seus segredos a um homem para que ele caminhe nos segredos de Deus e prospere sobremaneira, no que é que Deus está pensando? Por que é que Deus me faz prosperar? Qual é a intenção dele em tocar na minha vida e abrir caminhos onde não havia caminho? Por que é que Deus trabalha prosperando minha vida pessoal, prosperando minha vida financeira? Qual o intento de Deus com isso? Esta noite quero começar a refletir com você sobre este caminho, o porquê de Deus fazer prosperar a vida de um homem. Primeiro, eu estou dando um salto do domingo passado no final para o encontro de hoje. O primeiro motivo pelo qual Deus faz um homem prosperar, eu quero, por gentileza, que você abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 4. E o primeiro ponto que eu quero abordar, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu quero dizer para você que Deus faz você prosperar porque Ele tem desejo, Ele tem vontade de agradar aquilo que sonha o seu coração. Ei, gente, Deus gosta de você. Pode ser que você esteja vivendo no meio de uma sociedade, de um conjunto de pessoas que rejeita você, porque você ganha o que ganha, porque você veste o que veste, porque você é o que é. Há pessoas que não gostam de você. Fazer o quê? Mas eu quero dizer para você que Deus não é assim, que Deus ama você incondicionalmente. Ainda que você seja uma pessoa altamente desorientada, Deus não rejeita você do seu relacionamento. Deus continuará amando você e abrindo caminhos para que você se encontre com Ele e com você mesmo. Deus não rejeitará você por causa das suas loucuras. Ele continuará amando você com amor incondicional. Essa é a sua maneira de ser. Deus não rejeita as pessoas que nós estamos rejeitando. Há pessoas que nós não nos simpatizamos com elas, temos reservas e dificuldades, mas para minha frustração, Deus ama as pessoas que eu não amo. Ou seja, Deus não está condicionado aos meus arquétipos. Deus não está condicionado àquilo que eu gosto ou deixo de gostar. Mas Ele está interessado na realização dos desejos de cada um dos nossos corações. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele te amará, mesmo quando as circunstâncias forem adversas. Parece que o nosso amor está condicionado
há uma certa lucratividade na relação. Parece que o lucro domina os nossos afetos, e quando as relações não geram mais lucro, os nossos desafetos logo vão aparecer, os nossos dissabores vão começar a se manifestar. Deus nos amará independente, sua lealdade, sua fidelidade está acima da nossa lealdade e acima da nossa fidelidade. Ainda que nós sejamos infiéis no trato, Ele todavia continuará fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ok? Bom, o primeiro motivo porque Deus faz um homem prosperar é que Deus gosta do ser humano. Deus ama você. Parece doidice, né? Mas ama você profundamente. E quando o amor de Deus se manifesta, aparecem logo os sinais disso. Eu quero considerar agora que, além de Deus amar você, Ele quer dar o melhor para você. O melhor no seu casamento, o melhor na sua vida financeira, o melhor na sua vida espiritual. Deus sempre desejará dar o melhor para você. Muitas vezes estaremos vivendo histórias controversas por causa de escolhas erradas que nós fizemos ou faremos ao longo da caminhada, mas Deus sempre abrirá um novo caminho para nos reposicionar e colocar diante de nós as melhores oportunidades das nossas vidas. Haverá um momento em que o nosso julgamento será: parece que Deus não me ama e preparou uma armadilha para mim, parece que Deus está me rejeitando nessa história. Não é verdade. Deus, como é Senhor da história e Senhor da história de cada um de nós, Ele sabe exatamente o toque que dará, Ele sabe exatamente que caminho percorrer, e se houver da nossa parte alguma frustração, pare, confie nas mãos sábias, poderosas, confie nas mãos que guiam sempre para o caminho certo, que são as mãos de Deus. Ainda que nós saiamos frustrados de uma relação, isso será plano de uma mão invisível tocando em nossa história, tirando-nos da zona de conforto e colocando nos lugares de sucesso. Deus gosta de você e te dará o melhor. Ainda que te pareça uma sabotagem divina, é Deus agindo para o teu melhor. Ainda que você tenha perdido as melhores coisas da sua vida, as melhores oportunidades da sua vida, ainda que tudo tenha saído do teu controle, isso não saiu do controle de Deus. Ele continua agindo e controlando o teu destino. Ele vai te dar o melhor. Ele sempre proporcionará oportunidades para que o melhor apareça. O melhor não é o que você acha, o melhor é o que Deus acha. Ok? Vivemos num mundo de aparência, de sons que agradamos, de perfumes que agradamos ou não agradamos, e muitas vezes somos manipulados por este mundo de sons e de imagens, e achamos que o melhor é aquele som, o melhor é aquele cheiro, o melhor é aquela imagem. E como somos limitados, nós não vemos o capítulo seguinte, não vemos o ano seguinte, não vemos a década seguinte, e quando Deus faz alguma coisa aqui, Ele está de olho em 10 anos lá na frente. Você está nas mãos seguras. Você está nas mãos seguras de um Deus Todo-Poderoso. Você não está sozinho nessa terra. Deus ama você. Seu interesse é te dar o melhor. Ele está interessado até naquilo que você come ou não come. Deus é um Deus de detalhe do detalhe. Deus está preocupado com isso? Claro! Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos. Consideremos que Deus é melhor do que nós. Pode ser, não pode?
É claro que Deus é melhor do que nós, e sendo Deus melhor do que nós, Ele proporcionará sempre o melhor para nós, baseado nesse relacionamento responsável e amoroso. Sabe por que Deus não é um super protetor? Porque Ele nos ama, e a super proteção não é manifestação de amor, mas de recalque. Meu Deus, onde é que eu estou mexendo? Ei, por favor, gente, acorda, por favor, acorda. Eu estou dizendo para você que superproteção não é manifestação de amor, é manifestação de recalque, é falta de responsabilidade com o outro quando nós superprotegemos nossos filhos. Não deixe seu filho decidir, decida sempre por ele, e depois exija que ele seja um homem feito. Você não terá dado a ele a oportunidade de escolher. Deixe esse menino quebrar a cara de vez em quando, faz parte da história. Não projete seus recalques nos seus relacionamentos. Deus não é um ser recalcado, por isso Ele não nos impedirá que de vez em quando a gente bata com a cara na parede ali, lá e acolá, porque você precisa crescer, ganhar alturas, maturidade. Portanto, não tenha medo de viver intensamente. Se hoje você está vivendo um capítulo difícil da sua vida, ei, espere, porque a página vai virar. A página vai virar. Deus é um Deus de histórias. Deus não é um Deus de capítulos estanques. Deus tem páginas, Deus tem uma história escrita a teu respeito, está nas palmas das mãos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, não tenha medo do futuro, o seu futuro está nas mãos de Deus. Eu posso confiar, o seu futuro está seguro nas mãos de Deus. Bom, estou tentando sair daqui, não consigo. A terceira coisa que eu quero considerar agora, antes de ir ao texto, é que Deus tem uma aliança com você. A sua vida com Deus não está baseada num flerte. Deus tem uma aliança com você. É por isso que eu tenho dito que Deus não quer uma relação ficante com Ele. Sabe como é ficante? Eu aprendi o que é ficante. Ficante é desfrutar de alguma coisa sem se comprometer com ela. São as relações que a gente vê as pessoas construindo hoje na sociedade, né? Sua namorada não, minha ficante. Ou seja, você quer desfrutar da companhia, de alguma coisa a mais que a companhia pode dar, mas você não quer o compromisso dessa companhia. Aí cria uma relação ficante. Estou anunciando a você que Deus não espera de nós uma relação ficante. Deus quer casamento. Deus é um Deus de aliança. Tem gente aqui hoje? Tem. Não foram embora ainda, não? Quero dizer para você que a aliança de Deus inclui o cuidado dele sobre sua vida. Na parábola do filho pródigo, muito me chama a atenção, não do filho pródigo, mas do que ficou em casa. Não tem dois filhos ali, um que fica e outro que vai? O que mais me causa preocupação não é o que sai. Eu disse para você uma vez, um dia a gente vai ter tempo de falar sobre isso, que as ovelhas mais brancas são as negras. As ovelhas negras, alguém diz assim, minha filha é uma ovelha negra, talvez seja a mais branca de todo o rebanho. Eu vou considerar isso melhor no divã, numa quarta-feira dessa. Porque veja bem, a ovelha negra foi, quebrou a cara, se arrebentou, se arrependeu e voltou. A ovelha branca continuava ali, fazendo por obrigação, fazendo sem conhecer o coração do pai. Quando ele diz, meu irmão voltou, você matou aí um cevado, fez uma festa, eu estou contigo o tempo todo, nunca fui embora, estou aqui o tempo inteiro, você nunca matou um cabrito para eu comer com meus irmãos. E o pai revela uma coisa que o filho desconhecia, porque não conhecia o pai, conhecia as regras da casa. Esse é o problema da religiosidade. Nós conhecemos a regra da igreja, mas não conhecemos o Senhor da igreja.
Olha a loucura que é isso. Nos ensinaram a cumprir regras dentro da igreja, mas não, rapaz, quando eu cheguei na igreja eu tinha 17 anos, tinha acabado de largar a maconha, a cachaça, cheguei ainda arrastando um tamanco, uma calça jeans, uma leve Strauss, uma camiseta, e eu chego na igreja e diz, menos chiclete, é claro. E aí, pastor, estou na área, o que eu posso fazer aqui para ser pastor nessa igreja? Ele pegou uma lista e diz, olha, você não pode. E eu descobri um século de pesquisa depois para saber o que eu podia, porque as regras da igreja muitas vezes roubam de nós a nossa comunhão com Deus. Nós passamos a confiar mais nas regras do que no próprio Deus. Olha, desculpe a denúncia, você pode até não gostar do que eu estou te falando, mas isso vai abrir seus olhos. Não são as regras que nos aproximam de Deus, é sua misericórdia. Nos ensinaram a pensar assim. Deixa eu raspar a garganta aqui. Se eu quiser falar com Deus, e ele vai. Tenho que beijar o chão, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Você está louco, meu irmão? Tu não tem que beijar o chão, nem tem que comer o pão que o diabo amassou. Alguns de nós estamos mais confiando na prática do nosso jejum do que na misericórdia e no favor de Deus. Deus tem que fazer, porque afinal de contas eu estou passando fome. Tu está de greve de fome e não está fazendo jejum, seu doido. Quantos estão confiando na prática da religiosidade? E meu irmão, eu não estou te dizendo que as práticas religiosas são ruins, mas eu estou dizendo que elas não podem roubar a tua comunhão com Deus. O teu relacionamento com Deus não pode estar baseado nas regras dos homens, precisa estar baseado na tua comunhão. Você tem uma aliança com Deus. Quando o rapaz chega e diz, papai, e agora? Você deu uma festa por causa do meu irmão, e eu? E o pai diz assim, meu filho, você está comigo todo dia, o que é meu é teu, temos uma aliança, você faz parte da minha vida, você é meu filho, tudo que é meu é teu. Você tem uma aliança com Deus, minha irmã, e você sempre terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. A aliança não é baseada na unilateralidade. A aliança é construída a partir de pelo menos duas relações, de dois impulsos, de duas demandas, de duas pessoas, no mínimo duas lateralidades. Você tem uma aliança com Deus. Deus é responsável. E você precisa ser responsável. Quando Deus tiver tudo de você, aliança, você terá tudo de Deus. A aliança com Deus nos garante que tudo que é de Deus é nosso também. Portanto, a tua aliança com Deus tem extrema importância no caminho da tua prosperidade. Eu vou voltar a tocar aqui de novo. Há pessoas que são obedientes às regras, mas não conseguem obedecer a Deus. Ei, tem gente que obedece a regras, mas não consegue obedecer a Deus. Tem gente que tem calo no joelho, na testa, mas não consegue viver de maneira submissa a Deus. Seu asceticismo religioso impede a sua comunhão com Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, confie mais no sangue de Jesus.
porque a base do nosso relacionamento com Deus não é o nosso dever cumprido, é o precioso sangue de Jesus que nos perdoa de todo pecado. Há gente que confia mais no seu padrão do que no perdão do sangue de Jesus. Pode ser isso? Claro, pode ser. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem um Deus amoroso, irmão. Viva numa relação à vontade com Deus. Você não tem que ter medo de Deus, não tem que ter medo de ir para o inferno. Jesus Cristo já deu um jeito nesse inferno. Ele esmagou a cabeça da serpente, colocou, enxertou você na videira. Você agora é filho de Deus. Então agrada-te do Senhor, sirva ao Senhor com vontade, agrada-te dele, crie uma relação amorosa e responsável com Deus, agrada-te dele e ele satisfará os desejos do teu coração. Como é difícil a crentada que eu conheço acreditar nisso. É mais fácil a gente acreditar que Deus preparou um destino complicado para nós do que a gente acreditar que Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. Você pode colocar um sorriso nos lábios? Tchan. Agrada-te do Senhor. Mantenha uma relação saudável com Deus, descomplicada, e tenha certeza, minha irmã, Deus satisfará os desejos do teu coração. Ele gosta de você. É incrível, mas gosta de você. Tem um monte de gente que não gosta, mas Ele gosta de você. Olha o outro texto aqui, Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ei, há um arsenal de coisas que nós precisamos, algumas delas nem consciência de que nós precisamos. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada, diga absolutamente nada, me faltará, nem a vara da correção. Não precisava responder, era só meditar. Ou seja, nada vai faltar, nada faltará. Deus, que é responsável, não permitirá que falte nada. Agora, é nada mesmo, inclusive os puxões de orelha e o treinamento para fazer de você uma pessoa melhor. E muitas vezes o treinamento para nos fazer pessoas melhores é o caminho da dor. Diga: o caminho da dor. Não fale com assim à vontade, né? O caminho da dor não é o mais agradável, mas às vezes o mais eficiente. A soberba, por exemplo, tem um antídoto poderoso: a ruína. É por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tratamento de Deus, não vai te faltar. Deus não vai jogar você fora, mas vai trabalhar em você. E Deus não vai jogar ninguém fora, mas vai trabalhar em nós. Detalhes que nós nem reconhecemos que precisam ser tratados. Portanto, quando eu leio que Ele nos dará tudo o que nós precisamos, nada será excetuado. Muitas vezes a ausência será o tudo, a escassez será o método, e o fim será a glória. Quantas vezes só valorizamos quando perdemos? Parece que é uma regra por aí, não é? O valor é dado. Tem um corinho que eu era menino que se cantava assim:
acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta gente chora nessa hora. Tratamento de Deus. Acaba a valentia. Os métodos de Deus nem sempre serão nossos métodos, mas Ele agirá responsavelmente com as nossas vidas. Nada nos faltará. E depois disso, você será uma pessoa melhor. Meu Deus, a tua palavra prepara cada surpresa para nós. Ei, Salmo 115. Eu preciso que você saia convencido esta noite de que Deus gosta de você e quer lhe dar o melhor, quer lhe fazer prosperar. Olha só o Salmo 115. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Oh, que glória! Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará aos que o temem. Tem alguém aqui que teme ao Senhor? Tanto pequenos como grandes. Há pequenos ou grandes aqui? O Senhor nos fará crescer mais e mais, a nós e a nossos filhos. Ou seja, o seu crescimento está nas mãos de Deus. Ele nos fará crescer mais e mais. A nossa vida em Deus prosperará, porque parte da sua atividade na nossa vida é nos fazer crescer. Pode ser que Deus nos encontre pequenos, mas a operação dele em nossas vidas é nos fazer crescer mais e mais. Então prepare-se para o crescimento, porque Deus tratará com a sua vida. Sinta-se seguro nessas mãos, porque Deus nos fará crescer mais e mais. E tem mais, a nós e aos nossos filhos. Deus é o Deus da sua família. Você tem uma família? Claro, né? Não importa a configuração dela, você tem uma família. Temos estruturas familiares muito diferentes, mas Deus é o Deus da tua família, e Ele fará você prosperar, e a tua descendência também prosperará. Foi baseado neste texto, e em Deuteronômio capítulo 28, minha filha me telefona e diz: papai, acabei de receber uma notícia, eu estou com uma síndrome na minha gravidez. Eu não sei o nome técnico, mas é diabetes de grávida. Não sei como é, tem algum médico aqui, como é que chama isso? Como é, doutor? Diabetes de grávida, lembra do nome? Diabetes gestacional, diabetes de grávida. Obrigado. Ela disse: eu estou com esta síndrome, papai, e o médico me disse que minha filha vai nascer sem braço, sem perna. Pode nascer com braço e com perna, mas vai nascer com deficiência cardíaca, vai nascer com deficiência mental, o cérebro não vai se desenvolver. Eu peguei esse texto e me lembrei que eu ainda não era casado com minha esposa, e eu ofertei nos meus netos, eu ofertei nos meus filhos, quando nem casado eu ainda era. Eu confiei em Deus antes de me casar. Peguei o telefone, ouvindo ela chorando, eu disse: pare de chorar agora. Você não tem um Deus irresponsável. Cessa o teu choro, porque o Deus a quem servimos é leal à sua promessa. Eu ofertei na minha neta, eu ofertei em você, eu ofertei nos teus irmãos. Eu tenho um vínculo, eu me casei com Deus, eu me tornei um com Ele, e Ele não vai frustrar as nossas expectativas, Ele nos fará prosperar. E eu disse, como é que chama o nome novamente? Diabetes gestacional. Em nome de Jesus Cristo, você não vai operar na vida da minha filha. Você está impedida de prosperar, não vai acontecer. E olha, gente, eu não falei com medo, porque grande parte das nossas orações, oramos não por confiança, mas por medo, né? Muitas vezes é o medo que está ali governando a nossa oração. É como assoviar no escuro. Eu não estava assoviando no escuro, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E quando eu disse para ela: minha filha, finalmente
você vá ao médico, faça um novo exame. Estava pertinho do nascimento da menina. Ela foi, fez o exame, o médico disse: tem bracinho, tem perninha, mas eu acho que vai ter alguma isquemia, vai ter alguma... Ela voltou a telefonar, eu disse: o diagnóstico pode ser esse, mas nós temos um Deus que reprograma diagnósticos, que interfere na causa, que muda as estruturas. Então confia em Deus. Gente, eu nunca mais oraria por um canceroso se eu não acreditasse que Jesus cura o câncer. Ele muda diagnósticos. Eu não sou contra diagnóstico médico nenhum. É claro que ele está fazendo aquilo com o exercício da sua responsabilidade. Só que nós estamos lidando com a questão sobrenatural da fé. E aqui repousa o exercício da nossa fé. Nós acreditamos na operação sobrenatural de Deus. A menina nasceu. E o médico diz: temos que fazer uma investigação. Investiga dali, investiga de lá. Passaram pelas clínicas mais atuais lá do Rio e zanzaram com a menina. Finalmente o médico disse: não tem nada. Ela não tinha nada no dia que eu ofertei na vida dela. Ali a minha confiança em Deus se manifestou. Ali eu criei que a minha descendência, diga, a mim e aos meus filhos se acrescentará mais e mais. Palavra de Deus. Confia em Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aguentam mais 20 minutos aí? Se não aguentam, podem ir. Fique à vontade. Mas eu preciso dar um salto agora. Quero falar sobre o segundo motivo porque Deus faz um homem prosperar. É a mordomia. A mordomia cristã. Quando Deus faz você prosperar, Ele tem alguma coisa em mente. Normalmente Ele quererá usar os seus recursos para abençoar alguém. Escuta o que eu estou lhe falando. Por que é que Deus faz uma pessoa prosperar? Porque, primeiro, Deus gosta de você. Ele quer ver você e sua família bem-sucedidos. Mas a prosperidade da vida de um homem não termina nele, não encerra nele. Deus nos quer transbordantes. Quando eu olho para a vida de Abraão e a sentença que Deus dá a Abraão, Ele diz: Abraão, sê tu uma bênção. Muda um pouco nossos conceitos, porque grande parte dos crentes que eu conheço vivem atrás da bênção. E Deus diz para Abraão: tu serás uma bênção. Quando Deus aponta para Abraão, dizendo para ele que ele seria uma bênção, o paradigma muda. Porque o que Deus quer é transbordar tanto a nossa vida, que a partir de nós, outras pessoas também serão abençoadas. E nós ficamos com essa mentalidade de escassez, achando que tudo que nós precisamos é que Deus nos abençoe. Parece que esse espírito de dependência não nos larga nem no nosso relacionamento com Deus. Irmão, a vontade de Deus é que você se torne uma bênção, um abençoador. Você não tem que ser alguém que fica colhendo das migalhas que caem da mesa do Senhor, não. Você é filho do rei, e como filho do rei, você tem acesso à mesa. Há pessoas que estão nascendo para comerem daquilo que você pode alimentá-las. E às vezes somos arrogantes e soberbos com os menos favorecidos, porque achamos que eles têm que trabalhar. Tem gente que não vai se levantar no grau de prosperidade que você se levantou, porque Deus criou você para alimentar outros. Ei, Deus coloca Boaz no meio da prosperidade, para que aqueles que fossem carentes fossem se alimentar no campo de Boaz. Se Deus dá a você um campo, meu irmão, nunca se esqueça, há pessoas que necessitam de você, e Deus passará o dinheiro dele pelo seu bolso. Não é? Você não gosta disso, né?
Olha, todo egoísta morre antes da hora. Onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, a palavra é minha. Abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo. Capítulo 6, versículos 17 e 18. Olha só: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Diga, nosso prazer. Meu Deus do céu, novamente a gente está aqui engatado com essa coisa de que Deus nos dá para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que é que São Paulo está dizendo? Para a igreja que Timóteo está pastoreando, para Timóteo, para que Timóteo transmita à igreja. Se você começa a prosperar, a tua prosperidade tem destino, é para as boas obras. Nunca se esqueça disso. Para o teu aprazimento, é claro. Eu disse para você, Deus está preocupado até com a nossa sobremesa. Fique feliz com isso. Mas essa prosperidade não termina em você. A prosperidade precisa jorrar como um rio. A prosperidade precisa alcançar outras pessoas. Sabe por que tem gente que tem tudo para prosperar, mas não prospera? É egoísta. Esconde aquilo que tem. E como você ouviu na semana passada, você nunca terá acesso àquilo que você esconde. Aquilo que você esconde apodrecerá. Deus nos criou e colocou em nós o princípio da prosperidade. Não é para o nosso orgulho e nossa vaidade. Ei, compre um sapato caro, faz bem para a alma até. Não, eu comprei um sapato caro, olha aqui. E eu me sinto bem, confortável dentro dele. Ó, como é que escorrega. Deus não quer você usando o pior. Deus não quer você comendo o pior. Deus não quer você fedorento. Compre um bom perfume. Se ame, se respeite, se queira, se aceite. Mas não morra em você aquilo que Deus está dando a você. Escoe para outras pessoas. Deixa outras pessoas terem acesso também por meio de você. Sê tu uma bênção. Às vezes é um parto arrancar o dízimo. Tem os que escondem o dízimo. Meu irmão, tu não quer ser generoso, não seja. Mas o dízimo não é uma questão de generosidade, é uma questão de lealdade ao altar e uma lealdade a Deus. Nunca esconda o teu dízimo. Agora, se você quer prosperar, seja generoso. Ah, compliquei tudo, né? Estou te ensinando. Eu não quero aumento com a tua prosperidade. Eu só quero que você atinja outros. Nós queremos comprar 200 metros desse terreno que está aqui atrás para fazer um herbário. Já tem 6 meses que eu venho batendo nessa tecla. Nunca vi uma oferta para a gente comprar isso. Ei, Deus pode estar fazendo você prosperar por causa dos projetos desta igreja. Olha, e o que nós estamos precisando aqui para botar esse lugar como deve ser é muita grana. Então, se você é membro desta igreja, prepare-se para ganhar dinheiro mais do que você nunca ganhou em toda a sua vida. Ah, você não me escutou? Você não me escutou? Eu estou dizendo para você, prepare-se, porque este é o momento em que Deus vai investir em você, para que esse lugar não seja uma obra de igreja, aquela lentidão, aquela loucura. Isso aqui vai ser vapt-vupt. Por quê? Porque Deus colocará em você o recurso para manter esta obra. Se você quer ser este mantenedor, diga glória a Deus. Então prepare-se. Agora lembre-se,
lembre-se, Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho. Aquele negócio engasgado que nunca fecha, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus fez Boaz prosperar porque havia uma Ruth, e na descendência de Ruth havia Jesus Cristo. A preservação da vida de Ruth é a preservação da linhagem do Messias. Você não pode entender o que é que Deus esconde na sua oferta. Você não pode imaginar o que Deus esconde na sua oferta. Não, esse meu grito é para te acordar, não é espiritual não. O que Deus coloca na sua vida, você não pode, você não sabe onde é que isso vai parar. Deus pega um Daniel, leva lá para a Babilônia, esconde Daniel na Babilônia. Daniel funda uma escola de profetas, uma escola de astronomia lá na Babilônia, só para que os magos se levantassem no tempo aprazado para levar ouro, incenso e mirra para patrocinar o sonho da virgem chamada Maria. O futuro está na tua prosperidade. Não retenha além do que é justo, isso vai ser em pura perda para você. Se você for um retentor, e se essa retenção passar do limite da justiça, você vai conviver com um problema sério na sua vida financeira. Você vai ver o império se desmoronar diante dos teus olhos. Meu Pai do céu, começou a ficar com medo, né? Eu vou fazer uma ponte para domingo que vem. Estou chegando ao finalzinho da mensagem dessa noite. Deus chama Isaías e coloca em Isaías uma mensagem. Tu pode fazer o papel de Isaías? Por favor, querido. Alguém vai fazer o papel do diabo aqui. Vai vendo aí quem é que vai fazer isso. Deus enche o coração de Isaías de uma palavra profética. Profetiza, Isaías. Darei ao meu servo Ciro as riquezas da terra e os tesouros escondidos. Obrigado, pode dormir em paz, Isaías. Essa voz foi levantada duzentos anos antes de Ciro nascer. Ei, presta atenção nisso. Esta profecia acontece 200 anos antes de Ciro nascer. A versão dele não é a mesma minha. Na minha versão, Deus diz assim: darei a Ciro, rei da Pérsia, a meu servo Ciro, um persa. Meu servo, não era um judeu, era um persa. E Deus diz meu servo. Deus tem mais servos do que nós imaginamos, do que nosso espectro religioso pode produzir, hein, gente? A gente acha que Deus só abençoa os crentes. Domingo que vem você vai ver, vai pelar, é fio pelado domingo que vem. Domingo que vem eu vou falar sobre transferência de riqueza. Eu vou falar sobre o texto que Deus faz com que o injusto trabalhe e amontoe para dar o justo. Transferência de riqueza, semana que vem. Prepare-se, porque o fio da espada está fino na semana que vem. 200 anos antes de Ciro nascer, Deus diz: olha, eu vou dar ao meu servo Ciro, esse persa, que não anda pelo caminho da religião dos judeus, este homem que pagão é, mas é meu servo, ou seja, estará debaixo da minha autoridade. Você acha que Deus é Deus só dos crentes?
Deus é Deus de toda a terra, até o diabo está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso, por isso Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho dito que o diabo tem sido um grande evangelista nesses dias. Ele oprime as pessoas, gera angústia, depressão, medo, doença, aí a igreja joga a rede e pesca. Bom, eu não peço que você acredite na minha teoria, mas pelo menos tem lógica nela, né? Meu servo Ciro, vou dar a ele as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Por que você acha que Deus deu a Ciro, um persa, acesso às riquezas e se tornou o mais notável persa da sua época? Por que é que o reino da Pérsia se fortalece tanto e domina tanto? Porque um dia, e Deus sabia disso, Israel estaria em crise, Jerusalém assolada, e Deus iria usar o banco de Ciro para levantar Jerusalém. Ciro debilita o orgulho das nações. Ele é a espada de Deus, justiça de Deus sobre a terra, para debilitar as nações. E no momento em que Jerusalém precisa ser erguida, o nobre judeu se aproxima de Ciro e diz: meu senhor, minha nação está assolada, as portas da minha cidade foram queimadas, há assombro, as crianças estão apavoradas, o lugar onde brincávamos hoje virou um deserto, precisamos de vossa excelência. E Ciro diz: quanto vocês precisam? Eu tenho tanto, Deus me deu tanto, que eu vou patrocinar sozinho o erguimento desta nação. Quanto vocês estão precisando? Porque as riquezas encobertas e os tesouros ocultos descobertos por Ciro levou a nação de Israel a ser cuidada pelas riquezas de Ciro. Quando Deus faz você prosperar, Ele tem objetivo com isso. Deus não é banal, não faz você prosperar por prosperar. Ou você acha que é sua força de trabalho que atrai riqueza para você? Acaso você não reconhece que tem um Deus, que se Ele não fosse na sua vida, sua força de trabalho seria nula, vã? Eu conheço gente que tem 4 faculdades, outros 5, que se você soubesse quanto eles ganham, você cairia para trás. Muitas vezes nós não temos uma faculdade, nem o 1º grau, e a riqueza nos alcança. Quando Deus faz um homem prosperar, Ele tem objetivo com essa prosperidade. Abre seus olhos, deixa Deus usar o seu bolso como um banco, deixa Deus usar você para abençoar outros. Com a compra desse terreno e com o levantamento do herbário, doutora Terezinha Rego pode preparar nossa primeira turma. Foi o convênio que nós fizemos com ela, e a gente pode ajudar muito essa comunidade que está aqui ao nosso redor. Mas onde está a riqueza que Deus mandou? Eu estava lendo uma literatura da Segunda Guerra, e uma mocinha dizia para sua irmã: irmãzinha, irmãzinha, onde está a comida que você falou que o Eterno providenciou para nós? Irmãzinha, irmãzinha, será que Deus se esqueceu de nós? E a irmãzinha, aflita, porque na noite anterior havia orado, pedido a Deus que enviasse recursos para o alimento, estavam fugindo dos nazistas, eram 2 crianças judias escondidas no porão. Irmãzinha, irmãzinha, será que Deus não ouviu
E a irmãzinha, voltada para ela, era a mais velha, e diz: acalma, irmãzinha, Deus já deu a ordem, está esperando que alguém obedeça e venha trazer o alimento que nós precisamos. Deus já deu a ordem, gente. Onde estão aqueles que obedecem? Olha ao seu redor, há tantas pessoas precisando de você, seus filhos, seus amigos. Seu concorrente não é seu inimigo. O exercício de misericórdia com o nosso concorrente pode nos levantar mais do que nós imaginamos. Quantas vezes no mercado nós estamos querendo sabotar o outro, porque achamos que se sabotarmos nós sairemos como os melhores. Ei, a concorrência nos dignifica. Não mate seus concorrentes, não anule o poder dos outros prosperarem, porque também na prosperidade dos outros estará a tua prosperidade. Esta noite